Boa noite, eu sou o Gabriel, estou no terceiro semestre. Hoje eu vim falar um pouquinho com o Douglas sobre CrossFit e perguntar um pouquinho sobre você. Douglas, se apresenta para nós e quanto tempo você está no CrossFit? Como que você está nesse andamento? Eu já estou nessa área há mais de 4 anos, desde quando eu atuava como estagiário. Tenho 28 anos, sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharel. Estou fazendo uma pós-graduação em Libras e falar de inclusão hoje é algo importante para vocês porque entra num tema bastante de vivências que vem acontecendo nessa área comigo. Douglas, como eu quero saber um pouquinho mais sobre o CrossFit, a inclusão, você me incluir, que eu não sei realmente nada sobre, eu queria saber como que você faz para adaptar os treinos para uma pessoa que é iniciante, uma pessoa que já tem uma experiência maior. Fala um pouquinho para nós, por favor. Os iniciantes, geralmente, eles fazem um volume menor de treino. Então, assim, um exemplo, uma pessoa avançada que vai fazer 20 repetições de determinado exercício, um iniciante provavelmente vai fazer 10, ele vai fazer a metade daquilo. Então, vai ser bem adaptado para ele. Ah, legal. Porque é muito difícil, né? Porque o CrossFit é algo que não é muito falado, tipo, eu não conhecia realmente, mas eu sei que muita gente falava que era algo muito pesado. Então, é legal você falar isso, que tem variedades, tipo, iniciante e até uma pessoa que tem uma experiência melhor. Sim. Obrigado. A gente tem bastante essas variações, né? Você trabalha todas as capacidades dentro do CrossFit, força, resistência, né? Então, isso é muito importante. E no caso de uma lesão, como que faz para adaptar isso no CrossFit? Geralmente, quando o aluno está com lesão, dependendo da lesão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um tipo de fortalecimento para que ele possa executar determinado tipo de exercício. Então, só através disso que ele vai poder executar determinado tipo de exercício, porque senão ele não tem como fazer determinado tipo de exercício que vai impactar ainda mais na lesão dele. Então, aí ele passa por esse processo de fortalecimento aí. Entendi. E uma pessoa que tem limitação? Um exemplo, uma pessoa que pode ser obesa ou ter outras coisas que podem prejudicar ela. A pessoa obesa, nesse tipo de treino, geralmente ela tem limitações com relação à amplitude de movimento, tem uma questão cardiorrespiratória um pouco mais inferior por conta do sobrepeso. Então aí entra naquela questão de diminuir o número de repetições, evitar saltos na caixa, que vai gerar impacto, desgaste no quadril, desgaste no joelho. Então tudo que gera muito impacto para a pessoa obesa é algo que a gente deve evitar em determinados tipos de exercícios, assim, como saltar na caixa, correr por muito tempo, que são exercícios agressivos para pessoas que são sedentárias. E no CrossFit, as aulas costumam ser em grupos, né? Como que você faz para a pessoa não se sentir excluída? Geralmente, para a pessoa não se sentir excluída, quando ela chega para fazer aula experimental, eu já explico para ela como que funciona o sistema de treino. Mas dentro da área de treino, a gente já avisa para o pessoal evitar de guardar o material até que a última pessoa termine de fazer os exercícios. E geralmente as pessoas que já terminaram, elas ficam ali estimulando aquela pessoa que não terminou ainda a fazer o restante da série que ela tem para fazer. E isso também gera uma certa confiança da pessoa conseguir terminar. Então aí você vai unindo a comunidade, a galera, e a pessoa não fica com aquele receio, tipo assim, todo mundo terminou e eu não vou terminar. Não, aí junta a galera ali e fica ali incentivando a pessoa a fazer para que ela se sinta e saia satisfeita e se sinta bem. Entendi. Então você costuma nas suas aulas sempre manter o grupo forte, sempre todo mundo um ajudando ao outro para não ter essa forma, eu não quero mais ir porque eu sou meio excluída, não quero mais ir por causa que o pessoal não fala comigo, ninguém me acompanha. Então achei bem legal essa sua forma de trabalhar nas suas aulas. Sim, geralmente além disso também, o pessoal, geralmente eles tendem a tirar uma foto no final da aula. E essa foto também já gera uma conversa entre os alunos, entendeu? Então você já vai gerando esse contato entre eles. Mas geralmente quando eu tô dando aula, eu costumo também colocar treinos em dupla, em trio, em quarteto. E aí, querendo ou não, eles têm que dialogar entre eles. Por quê? Porque como é um treino em dupla, um treino sincronizado, eles precisam de comunicação. E aí eles acabam criando um laço um com o outro, através desses treinos em equipe. Sim, muito legal. E como que você faz para distribuir os treinos? Como que é a duração das aulas? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Geralmente a duração da aula é de 40 a 1 hora, de 40 minutos a 1 hora, né?
E quando eu falo 1 hora, é porque tende a começar a aula de hora em hora. Mas tem treinos que duram 40 minutos, tem treinos que duram 50 minutos. Então, geralmente tem essa variação de tempo também. Porque, geralmente, você treinar exatamente 1 hora não quer dizer que o treino vai ser um treino muito bom ou um treino muito ruim. Então eu gosto de trabalhar bastante com essa variação de tempo. Às vezes um treino um pouco mais curto, mas mais intenso, um treino mais longo e mais tranquilo. Então tem essa variação. Mas a duração da aula é de 1 hora, geralmente. Como que eu divido os treinos? Geralmente eu gosto de trabalhar focado em algum membro muscular e em alguma capacidade. Hoje é terça, por exemplo, a gente vai trabalhar força. Amanhã é quarta, amanhã a gente vai trabalhar cardio e força. Então, assim, eu gosto de trabalhar várias capacidades no decorrer da semana para que os alunos tenham o melhor desenvolvimento possível e atinjam seus objetivos aí. É muito legal. Douglas, e você, socialmente, você acha que teve alguém que teve muita evolução, assim? Tipo, você repara bastante numa evolução de uma pessoa? Sim, isso constantemente. Não só eu, como eles também vê bastante essa evolução. E conforme eu vou vendo essa evolução, aí é onde eu vou dificultando o treino para aquele aluno, aumentando carga, aumentando o número de repetição, tirando essas adaptações que podem acontecer quando o aluno é iniciante. E aí, diante disso, eu vou aumentando a intensidade dos treinos para esse aluno aí. Fechou. E Douglas, para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é como que você faz para chamar essas pessoas, para acolher essas pessoas que têm receio de, vou entrar no CrossFit mas eu tenho um receio, não quero. Como que você faz para chamar esse público? Nada mais justo, primeiro, do que eu avisar para eles que é um treinamento funcional. Mas a partir da aula experimental é onde eles conseguem visualizar que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. Porque ali dentro dessa aula é onde eu mostro para eles que não tem essa dificuldade gigantesca que as pessoas criam sobre o CrossFit. E Douglas, fala um pouquinho do lugar, de onde você trabalha, fala suas redes sociais para nós. Eu trabalho aqui na Black, né, aqui na Zona Norte, na Vila Maria Baixa. Meu Instagram é Douglas, _97 Eliseu. Já postei bastante coisas relacionadas a treinos e tudo mais. Sempre que consigo, eu posto um stories treinando. Já fui um pouco mais ativo nas redes sociais, mas eu tenho uma demanda de aula bastante cheia hoje em dia. Então, tenho publicado um pouco menos. Mas sempre eu coloco algum vídeo treinando para incentivar os alunos também. Sempre que posso, também treino junto com eles em algum momento oportuno. E justamente para eles verem que o professor aplica o que ele faz. Então, acho que isso é muito importante. Douglas, muito obrigado por essa conversa. Imagina, gostei bastante. Junto. Valeu. Qualquer coisa só dar um toque. Fechou. Hoje estamos com a entrevista aqui, né? Umas perguntinhas aqui para o Robson, né? Da Cremonese, né? Sobre dimensão social, né? Vou passar para ele se apresentar, tá bom? Olá pessoal, beleza? Eu sou o professor Robson Mendonça Cremonese, formado na FIG desde 2003. Sou graduado em licenciatura e bacharelado, tenho pós-graduação também, então estou aqui para ajudar essa rapaziada aqui com as perguntas que vão ser direcionadas a vocês e espero que agreguem aos seus conhecimentos. Certo. Então vamos começar lá com a primeira pergunta, né? Ô Robson, como a educação física pode ajudar na inclusão de algumas dificuldades ou algum tipo de deficiência? A educação física ela é muito importante para a inclusão, principalmente nas atividades que vocês vão fazer para adaptar, né, o aluno. E através dessa adaptação, vocês têm que trazer motivação para a criança, para ela não se sentir excluída do grupo. Certo. Então o papel da educação física é muito importante mesmo. Certo, gente. Agora eu vou passar para o Alisson. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson, estou aqui com o professor Robson. Vamos continuar as perguntas aqui sobre o nosso trabalho, tá? Robson, você já teve um aluno com alguma deficiência? Sim. E como foi a sua adaptação nas aulas dele? A adaptação ela é feita de uma forma gradual. Você tem que respeitar os limites desse aluno, né? Para que ele se sinta motivado e inserido dentro da atividade. O fator principal são as adaptações às regras. Que vale a todos também, né? Que vale a todos, lógico. Ele sempre é incluso com um grupo. Só que você tem que fazer uma adaptação para que essa criança ou esse aluno não seja excluído. Okay? Obrigado. Olá, eu sou o Matheus. Vim fazer a terceira pergunta para o professor Robson. Na prática, é difícil garantir a participação de todos os alunos? Sim, é muito difícil.
Como você costuma lidar com isso? É um processo desafiador para qualquer tipo de professor, tanto ele no início de carreira, como no meio ou no final, é muito difícil. Então, o que a gente propõe para esses alunos? Jogos cooperativos, onde que todos vão fazer a participação das habilidades com esse aluno inserido nas aulas, né? Legal. Tudo bem, galera? Eu de novo, o Thiago, vou fazer mais uma pergunta pro Robson e a gente já vai finalizar o vídeo aqui, tá? Robson, você já presenciou algum caso em que a educação física ajudou a melhorar o comportamento? Sim, já vi casos de crianças tímidas, um pouco de receio de estar fazendo as atividades juntas com as outras crianças, mas o papel da educação física é bem claro, né? Promover o trabalho em equipe. Então a educação física, o ponto mais forte da nossa formação é você trabalhar em equipe. E vou falar uma coisa para vocês, quando esse aluno que tem algum tipo de deficiência, ele trabalha em equipe, nossa, ele mostra um desenvolvimento assim espetacular, porque eles mesmos querem quebrar essa visão que o pessoal tem que a criança inclusa não tem condições. Pelo contrário, eles têm muitas condições de fazer as atividades, as práticas das atividades. Eles mesmos surpreendem nós, professores. E como foi a educação física, como a educação física pôde ajudar, e conta um caso que você já teve. Eu já tive um caso de uma criança com deficiência visual. Esse foi um caso que eu jamais vou esquecer na minha vida. Porque assim, nós fizemos uma atividade chamada showball, para um esporte adaptado para cego. Então, o que nós fizemos nas nossas atividades? Nós vendamos os olhos de todas as crianças da sala, para eles terem mais ou menos uma noção de como que aquela criança participava das atividades. E aí foi uma coisa maravilhosa, porque aí você viu um cooperando com o outro, sabe? Você precisa adaptar uma bolinha com sininho e tal, e o fator dentro da atividade era a concentração, o respeito ao próximo. Então, assim, esse aluno que estava com deficiência visual deu um show nos alunos que tinha problemas de visão. E para ele foi o máximo, ele se sentiu o máximo dentro da aula, sabe? Então é assim, é aquilo que eu acabei de falar lá atrás. É muito prazeroso trabalhar com crianças inclusivas, muito prazeroso, porque eles mostram pra gente que o desafio para eles não tem limite, não tem limite, e eles fazem. Pode colocar atividade lá que eles vão fazer. Não excluam essas crianças, porque a capacidade deles é fora da curva, que a gente diz. Beleza, pessoal? Valeu. Certo, gente. Essa foi a entrevista com o Robson Cremonese, né? Ele contou um pouco da experiência dele, como que foi fazer a inclusão dessa criança no meio da educação física junto com seus amigos, né? Com a certa deficiência que ele tinha, né? Então a gente fica por aqui. Obrigado, um bom dia. E aí, galera, beleza? Tô aqui com o professor Raul, aqui no Centro de Formação Esportiva Fênix, e vou fazer algumas perguntas para ele aqui. Raul, qual estratégia você aplica para desenvolver a motivação e o controle emocional dos alunos durante as aulas? Primeiramente, boa noite, prazer, professor Raul, aqui do Centro de Formação Esportiva Fênix. Então, Pedro, eu procuro sempre envolver algumas brincadeiras que tem a ver com o esporte. Por quê? Porque normalmente a criança, pela idade dela, ela tem que brincar também. O esporte é importante, mas tem que ter alguma coisa lúdica. Se eu passo o esporte e não tem uma brincadeira, não tem alguma coisa que deixa ela feliz de estar ali, não faz às vezes muito sentido para a criança. Porque a criança, a mente dela é essa, ela quer brincar, ela quer participar, ela quer correr, ela quer se movimentar, mas eu tenho que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo que é ensinar ela dentro do esporte e também passar uma brincadeira com que ela se sinta bem, fazendo aquilo e aprendendo com isso. Eu vou para a segunda pergunta. Isso talvez tenha mais a ver com as crianças um pouco maiores, assim, ali adolescência e tal. Hoje em dia um tema muito falado é saúde mental. Sim. E isso envolve a autoestima dos adolescentes e tal. Como que você acha que a educação física interfere na autoestima das pessoas, no caso dos adolescentes e tal? Eu acho que ela interfere bastante, mano, porque assim, eu tenho alguns alunos que eles são mais tímidos, são mais na deles, mas com o passar do tempo foram fazendo esportes
E eles começaram a se soltar, ou seja, mano, a pessoa não pode, ela pode ser mais quieta ali no ambiente, sei lá, de sala ou até em casa, mas ali no esporte, mano, ela já se vê, querendo ou não, no mesmo parâmetro que tá as outras pessoas. Vamos dar um exemplo assim, poxa, eu não sei jogar, vou dar um exemplo, um vôlei, mas eu quero aprender, vamos dar um exemplo. Tem uns alunos ali que da minha sala que são mais ligeiros, já sou mais quieto, mas ali no vôlei eu já consigo me soltar mais. Por quê, mano? Eu já consigo me sentir mais motivado. Vamos dar um exemplo assim. Tá eu e o Pedro aqui jogando, mano. Eu e você. Aí você é o cara, mano, é o cara mais pá da sala. Eu sou o cara mais quieto, mano. Mas aqui no jogo, mano, você vai me ajudar. Porque se não me ajudar, mano, eu não vou conseguir me soltar. Então, mano, eu acho que o esporte, ele ajuda bastante nisso. Às vezes na sala ali, é cada um por si. Normalmente na sala, no esporte não. No esporte é um pelo outro e a pessoa acaba se soltando mais. A gente entendeu? meio que esquece os problemas quando a gente tá jogando, então meio que a gente acaba dando menos atenção para alguns problemas, você acha, né? Exatamente. Quando a gente tá jogando, a nossa mente, ela fica focada bastante no jogo. Focada bastante em resolver aquele jogo. E quando eu tô trabalhando em grupo, você acaba, mano, se juntando naquele grupo e se sentindo mais confortável. Você não importa se aquele cara, você não fala muito na escola, não conhece bastante, mas ali você é um time, você acaba se soltando mais e aumenta a sua autoestima também. Você vai praticando esporte, você começa a fazer mais amizades, começa a se soltar mais com as pessoas, começa a conversar melhor, então, mano, sua autoestima vai elevando. Faz todo sentido. Entendeu? Raul, você acha que a prática esportiva realmente melhora a concentração dos alunos? Melhora, mano. Melhora porque é igual eu falo pros meus alunos, mano. A gente tá numa sala de aula, mano, e eles estão nas carteiras e o professor tá lá na lousa, mano. A gente da educação física, a gente é o professor e nossa lousa é a quadra, mano. Entendeu? Então eles têm que prestar atenção no que a gente fala. E melhora bastante a concentração, porque é igual eu tava falando na pergunta anterior. Normalmente, um jogo de grupo, mano. Vamos dar exemplo, futebol, mano. Se eu não me concentrar pra jogar futebol, ver quem eu tô marcando, ver quem eu tenho que dar o passe, eu acabo não fazendo um jogo legal. Então, mano, requer muita concentração. Requer concentração no que o professor explica, no que eu tenho que aplicar, no que eu tenho que executar, qual que é o meu objetivo. E é isso, mano. Beleza, é isso aqui. É isso, galera. Esse aqui foi o professor Raul. Primeiramente, agradecer também ao Centro de Informação Esportiva Fênix, que liberou a gente a dar essa entrevista. É isso, gente. Obrigado.